Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos aí retomar as nossas atividades sobre sinais e pontuação. Nós vamos trabalhar hoje, nós vamos estudar hoje no nosso livro Caderno do Futuro, a partir da página 32. Então, já está com o livro na mão? Vamos lá, então. Bom, na página 32, então, no bloco 3 aí do nosso Caderno do Futuro, nós vamos estudar sinais de pontuação. E aqui nós temos um lembrete, né? Nós temos um lembrete aqui para que vocês, então, retomem os conhecimentos, então, sobre sinais e pontuação. Pois bem, lembre que vírgula, o que é vírgula, né? A vírgula é usada para separar os nomes de uma relação. Exemplo, a banana, a laranja, a maçã e o abacate são frutas saborosas. Então, veja bem, aqui nós usamos a vírgula, para separar a lista dessas frutas, né? Banana, laranja, maçã e abacate. Então, aqui nós usamos, a vírgula para separar uma relação, então, de uma relação aí no caso de frutas. Usamos a vírgula também para separar palavras que indicam chamamento. Exemplo, Marina, vem almoçar. Então, Marina, vem almoçar. Usamos a vírgula aqui, Então, quando aqui houve um chamamento, né? Então, nós usamos vírgula aqui para separar essa palavra aqui, o nome, né, da Marina, da outra frase. Usamos a vírgula também para separar os lugares das datas. Exemplo, Belo Horizonte, 10 de junho de 2006. Vocês podem ver aí também que quando a gente faz aí, inicia as aulas, né, eu coloco aí as datas, sempre coloca as datas, né, a gente faz o cabeçalho colocando Goiatuba, no caso hoje 16 de junho de 2021, então geralmente a gente usa a vírgula, né, antes da data. Então, usamos vírgula, então, para separar lugares das datas. Então, aqui Belo Horizonte é um lugar e 10 de junho é uma data. Então, aqui, do outro lado, aqui nós temos aqui um outro ponto, né, um outro sinal de pontuação, que é o que chamamos de ponto final. Nós temos aqui o ponto final, né? O ponto final indica o fim de uma frase afirmativa ou negativa. Exemplo, as crianças discutem para ver quem começava o jogo. Aí, ponto final, certo? Então, o ponto final indica o fim de uma frase afirmativa ou negativa. No caso aqui, uma frase afirmativa, né? As crianças discutem para ver quem começava o jogo, né? Nós usamos o ponto e vírgula. Veja, o ponto e vírgula é um pontinho em cima e a vírgula embaixo. Quando é que nós usamos esse ponto e vírgula? O ponto e vírgula indica uma pausa maior que a vírgula. Indica uma pausa maior que a vírgula. Exemplo, Paulo colocou os livros na estante. Depois arrumou o quarto. Observe que deu uma pausa. O que é uma pausa? É uma paradinha na leitura, para a gente não tropeçar ao ler, né, nas palavras, né, na fala. Então, usamos os sinais de pontuação justamente para isso, para dar ênfase à leitura. E aqui no caso aqui do ponto e vírgula, ela é uma pausa maior do que somente a vírgula, certo? E quando é que usamos dois pontos, né? Os dois pontos, eles são usados para indicar que alguém vai falar. Exemplo, né? Aqui no próprio exemplo, né? Exemplo. Quando eu falo exemplo, eu coloquei dois pontos. Isso quer dizer que eu tenho mais alguma coisa para falar, né?
Patrícia disse. Patrícia disse. Então, quer dizer, eu ponho 2 pontos porque ela vai falar algo. Então, eu coloco 2 pontos. E aí, em sequência, eu coloco travessão do que ela falou. Quero comer bolo. Então, esse travessão está indicando a fala dela, o que ela falou, né? Quero comer bolo. Então, aqui nós temos aqui o uso dos 2 pontos, né? E antes de uma numeração também, nós podemos usar os 2 pontos. Exemplo. As personagens da história são Clara, Pedrinho, José e o soldado. Aí você fala assim, mas Clara, Pedrinho, José e soldado não é numeração. Olha, mas está enumerando as pessoas, a quantidade de pessoas, né? Está indicando o número de pessoas aqui que participavam, que são personagens da história, né? Que participam da história. Então, ele está enumerando a quantidade de pessoas. Então, usamos os 2 pontos também antes de uma enumeração. Exemplo, as personagens da história são Clara, Pedrinho, José e o soldado, certo? E reticências. Reticências são esses 3 pontinhos e as reticências indicam que o pensamento não está completo, que foi interrompido, certo? Ou seja, que tem algo ainda para ser dito também. Exemplo, estava escuro, todos dormiam. Então, quer dizer, que ele foi interrompido, né? Os meninos ficaram quietinhos, muito quietinhos. Então, aqui vocês percebem que a fala foi interrompida. Então, essa reticência serve justamente para isso, para indicar que a fala foi interrompida, né? O pensamento. E aqui embaixo nós temos aspas, né? São esses pontinhos aqui. As aspas são usadas para, na página 33, as aspas são utilizadas para indicar citações. Exemplo, ordem e progresso é o lema da bandeira brasileira. Então, ordem e progresso, entre aspas, né? Ordem e progresso é o lema da bandeira brasileira. Então, aqui está citando aqui uma frase, né, da nossa bandeira. Também serve para chamar a atenção para uma palavra ou expressão. Exemplo, os bonecos de pau não existem mais, né? Então, o que chamaram a atenção aqui, no caso dessa frase aqui, né, os bonecos de pau. Então, está chamando a atenção para essa palavra, bonecos de pau. O que seria, então, esses bonecos de pau, né? Então, vem entre aspas. E também serve para indicar uma citação de uma fala de alguém, né, em um determinado contexto. E a palavra, ou melhor, o sinal travessão, que é esse pontinho aqui mais compridinho um pouquinho, ele é usado para indicar a fala de uma personagem num diálogo. Exemplo. Então, vá devagarinho, não faça barulho. Então, aqui, o travessão aqui foi usado para indicar a fala de uma personagem num diálogo, né? Então, aqui nós temos aqui a fala de uma personagem num diálogo, né? E aí, então, utilizamos o travessão. Pois bem, a partir daí eu pedi para que vocês fizessem, então, as atividades dessa página 33. E as respostas para essas atividades aí são essas aí. Escreva o nome dos sinais de pontuação. Então, nós temos aqui vírgula, ponto final, ponto e vírgula, 2 pontos, travessão, aspas e reticências. Agora aqui. Escreva frases usando os seguintes sinais de pontuação. Você vai escrever uma frase usando o sinal de pontuação. Então, essas atividades aqui da número 2, elas são pessoais, tá? Você vai criar a sua frase aí, utilizando, então, esses sinais e pontuação que está indicado nessas letras aí,
Então, na letra A, vírgula. Letra B, você vai fazer uma frase com ponto final. Na letra C, com ponto e vírgula. Na letra D, criar uma frase com 2 pontos. E na letra E, reticências, aspas. Na letra F e na letra A, travessão. Na questão número 3, coloque a pontuação necessária nas frases. Então, nós vamos ter aqui. Então, não posso comprar o livro hoje. Ponto final. Tá o pontinho aqui, tá, gente? Ó. Na letra B, Gabriela, vírgula, Gustavo e Maria foram ao cinema. Ponto final. Tá, ó. Pontinho final aqui. Roberta foi até a casa de sua amiga. Ponto e vírgula. Depois também visitou sua avó. Ponto final. Luciana disse. Travessão, né? Porque vai indicar a fala da Luciana. Então, coloca a travessão antes. Você já fez a lição hoje? Nós temos aqui o sinal de interrogação, né? Quando se faz uma pergunta. E a outra, a letra E. O livro, 2 aspas aqui, né? Aventuras infantis é muito interessante. Ponto final. Vocês observaram aqui na letra E, que nós usamos aspas aqui para, né? Expressar melhor aí, no caso, essas palavras aqui. Aventuras infantis. Uma citação, certo? Então, aqui está citando aqui uma história, né? Aventuras infantis, que está num livro aí. O livro, aliás. Na letra F, da estrada, podíamos ver as fazendas, as plantações e o gado e muitas flores. Então, nós colocamos aqui vírgula aqui e aqui. Cláudia é uma menina inteligente, mas reticências. Tem algo mais a ser dito, né? O pensamento aqui foi interrompido. Você já fez a lição de geografia? Vocês vão usar aqui, então, vocês vão usar aqui o sinal de interrogação, nesse caso aqui, né? Que é uma pergunta aqui, ok? Na questão número 4, vocês vão enumerar as falas de acordo com a pontuação a que se refere. Então, vocês vão fazer a leitura aqui, né? Ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas, 2 pontos, ponto e vírgula, aspas e ponto final. E aí vocês vão enumerar de acordo com o que vai ser utilizado aqui. Importante é o meu sinal. Basta. Fim. Então, aqui você vai usar aqui o número 7, ponto final. Importante é o que sou. Eu preparo toda a ação e a enumeração. Essa frase está se referindo a qual sinal de pontuação? Está se referindo aos 2 pontos, certo? Somos usados também para separar os nomes de uma relação. Então, é o número 3, vírgulas. Quem é? Por quê? Aonde? Quando? Qual é o sinal que nós utilizamos para fazer essas perguntas, né? Então, o número 2, ponto de interrogação, tá? Depois nós temos socorro, viva, saravá, dá ou fora. Então, aqui, vocês observar que essa frase aqui está indicando o sinal de exclamação, quando a gente está exclamando, ok?
Sem nossa contribuição, não existe citação. Sem nossa contribuição, não existe citação. Então, número 6, aspas. E aqui embaixo, aqui, sem por cima ter um ponto, vírgula é um sinal bem tonto. Sem por cima ter um ponto, vírgula é um sinal bem tonto. Então, é o qual está se falando, então, do ponto e vírgula, certo? Então, essa aí é a resposta dessa atividade. Na página 35, né? Copie o texto abaixo, substituindo os símbolos pelos sinais de pontuação. Então, nós temos aí 2 pontos, travessão, ponto e vírgula, vírgula, aspas, ponto de interrogação e reticências, tá? Então, nós vamos ter aqui o seguinte. Aninha era uma menina que gostava muito de brincar. Ela tinha muitos amigos. Aí nós temos esse símbolo aqui, ó, né? Que vai indicar aí uma sequência dos amigos, né, de Aninha, né? Então aí esse símbolo aqui se refere aos 2 pontos, tá bom? E aí você coloca então esse símbolo e depois continue o texto. Luiz Henrique, vírgula, né? Karina, vírgula, Ana Carolina, vírgula, Fernando, vírgula, Juninho, vírgula, Tatiana. Então, aqui vocês vão, onde está essa cruzinha, né? Era onde a gente ia colocar, então, a vírgula, certo? Eles faziam muita coisa juntos. Nós temos aqui 2 pontos. O que eles faziam, né? Estudavam as lições de casa. Depois nós temos esse símbolo aqui, ponto e vírgula. Brincavam de tudo quanto era coisa, ponto e vírgula. Passeavam de bicicleta. E a estrelinha, né, que significa reticência, que o pensamento aqui foi interrompido, ok? Depois nós temos, um dia Aninha disse para a turma, 2 pontos. E aqui nós temos travessão, vamos soltar balão? E aqui nós temos ponto de interrogação, tá? Símbolo aqui, o ponto de interrogação. E lá foram eles pegar uma caixa de fósforos bem de mansinho, para ninguém perceber. Encheram o balão de ar, acenderam a tocha, e ele foi subindo, subindo. E aqui nós temos aqui a estrelinha aqui, reticências. Mas vejam só o que aconteceu. 2 pontos. O balão caiu num jardim perto de onde eles estavam e pegou fogo. Eles correram e chegaram a tempo de apagar o fogo e evitar que outras crianças que brincavam no jardim se queimassem. Karina falou para Aninha. 2 pontos. Aqui nós temos travessão. Aninha. Aí nós temos aqui na cruzinha aqui uma vírgula, né? Aninha, nunca mais diga, um coraçãozinho, aspas, vamos soltar balão. Então, essa frase aqui, vocês vão colocar entre aspas, tá? Aqueles 2 pontinhos que nós temos. Você viu como é perigoso? Você viu como é perigoso? Aí nós temos esse símbolo, ponto de interrogação, né? Tô fazendo uma pergunta. Você viu como é perigoso? As crianças podiam ter se queimado. E, desse dia em diante, a turma resolveu nunca mais soltar balão ou fazer qualquer outra coisa perigosa. E agora vocês vão, então, vocês vão copiar, vão fazer a cópia aqui, certo? Vocês têm esse espaço aqui na página 35, na página 36, para fazer a cópia desse texto,
substituindo aí, né? Substituindo os símbolos pelos sinais de pontuação. Aí depois vocês vão, aqui vocês vão fazer a cópia desse texto e aí vocês vão usar os sinais, né? Os sinais adequados, tá bom? E aí, então, hoje nós fizemos nosso estudo, então, sobre sinais e pontuação. Espero que vocês tenham aprendido e tenham gostado aí, né, de saber mais um pouco sobre os sinais e pontuação do nosso estudo de língua portuguesa. Agradeço a vocês e até mais.